Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Dessa vez, tentar falar sobre um carinha chamado Symbiote. Um malware para Linux. Aí o pessoal fala, nossa, mas Linux tem vírus, tem malware, não sei o que. É um outro nível. Tá? Não é simplesmente um vírus que você clica e ele faz uma bagunça. Não. Ele tem outras características muito mais complexas, muito mais refinadas do que um simples vírus ou um simples malware. A gente dá o nome de malware por uma classificação mais fácil de entender. Mas no real ele tem características muito mais refinadas e ele trabalha com um rootkit. Ele tem características de rootkit. Esse em específico tem umas características um tanto quanto diferentes. Ele consegue ter outros níveis de acesso e outros níveis de execução, formas diferentes de execução. É, ele foi descoberto mais ou menos por volta de novembro de 2021. Algumas características que ele foi pegando, adquirindo com o tempo, com os testes que foram feitos nos laboratórios de duas empresas que conseguiram detectar, pesquisar, analisar e aí andaram publicando os resultados dos testes. Tanto a BlackBerry quanto a Intezer, que já comentei um tempo atrás sobre ela também, que ela identificou e descreveu muito bem um outro malware chamado Hayden, né, Wasp, que também faz alguns estragos em Linux. Né. Lembrando que eu já falei sobre vírus em Linux, já fiz alguns scripts bem simplórios mesmo, que não chega nem a ser, não é nem um arremedo de vírus, tá? Mas demonstra um pouquinho como que esse tipo de software, né, para o sistema operacional trabalha e quais são as proteções que o Linux tem. Esse novo malware ou rootkit, eu prefiro chamar de rootkit porque as características de funcionamento dele, ele trabalha no nível de rootkit, não tem outra forma. É chamado malware por sei lá o que. Ele foi desenhado, né, ou pelo menos é o que indica, ele foi desenhado para atacar instituições financeiras da América Latina e às vezes se passando até por instituições federais, por exemplo, que identificaram da Polícia Federal. Então isso também é um outro problemão. Né? E os detalhes dele, como que é o funcionamento dele? Eu tenho aqui algumas informações pouco traduzidas, tal. É uma coisa muito mais refinada, é muito mais complicada. Eu vou deixar os links para poder dar uma olhada depois. Mas que ele faz? Né? Ele não trabalha como um programa executável. Ele infecta, ele trabalha como um modelo de biblioteca. Então ele trabalha no modo de ser carregado junto com o sistema operacional e trabalha no modelo de ser chamado pelos processos. Um outro problema grave é que se o administrador tentar iniciar uma captura de pacote numa máquina infectada, que ele tenta investigar o tráfego de rede, acho que é suspeito, o Symbiote, né, ele vai se injetar no processo, no software de inspeção. E aí ele usa outros protocolos internos para ficar no meio do caminho e acaba afetando o resultado da análise. E ele também acaba infectando um monte de outros processos. Normalmente ele entra no sistema do barra proc também, e aí ele começa a rodar os processos ali. Ele usa as bibliotecas de captura de rede, pacotes de rede, libpcap, né, e trabalha com as bibliotecas em C. Então, ou seja, tudo que o sistema operacional precisa, ele vai pegar dessas bibliotecas, que são as principais, e aí ele carrega. Né? Eu não encontrei a informação de como, ainda não encontrei a informação de como ele infecta uma máquina. Ainda não encontrei a forma, mas sendo malware deve ser da mesma forma de muitos outros que acabam forçando a entrada até identificar uma falha, uma brecha, e aí o cara se infecta. E ele dá acesso remoto também. Né? O que eu li, ele dá acesso remoto
E aí complica um monte de outras coisas, né? Ele tem operadores de acesso internos como SSH, né? E aí não tem aquela coisa, ah, então SSH é perigoso. Não, não, não é isso. Ele tem mecanismos que fazem os transportes dos pacotes e similares de SSH. Então esse é um outro problemão. Tá? O que ele vai afetar realmente? A gente tem que simplesmente ir acompanhando para entender qual é o tipo de estrago que ele pode causar. Tá? Eu vou deixar os links com os detalhes mais técnicos, e descrever aqui acho que não faz sentido. Né? Não, é muito refinada a coisa, muito cheio de detalhes, é muito. Né? Ele tem um monte de coisas interessantes para ler, tentar entender e ficar acompanhando para saber qual o nível de estrago pode ocorrer. Normalmente não vai ser informado muita coisa assim a público, porque é uma área muito, vamos dizer, fica muito nos bastidores dos eventos. Mas se começar a aparecer algumas coisas estranhas em órgãos federais e bancos, instituições financeiras e outras assim, aí a gente já começa a ter uma leve suspeita que pode ser esse novo malware, tá? Lembrando também que tem eles apontam, ele força a entender que você está acessando um Banco do Brasil, por exemplo, uma Caixa e outros órgãos federais desse nível, tá? Espero ter simplesmente ter dado informação básica do básico, e eu vou deixar os links para dar uma pesquisada melhor. Por enquanto é só. Até mais.